E nós vamos tratar hoje sobre o Pix, né? Esse início de ano foi uma enxurrada de questionamentos. Acredito que a maioria dos colegas já receberam algum questionamento de algum contribuinte. Saiu à tona fake news, saiu coisas reais, coisas não reais, e aí fica todo mundo, e aí, qual que é o próximo passo? O que, que é de verdade, o que, que é de mentira? Se é real ou não é real? O que, que fala a instrução normativa? Como que era o regramento legal? Afinal de contas, nós estamos diante de apenas uma instrução normativa, né, da Receita Federal, agiotas preocupados, boa, Diego. Então, as pessoas físicas, né, que normalmente, em alguns casos, acabam não declarando, em poucos casos, tá, que não declaram as pessoas físicas, e aí estão preocupados, né, o que, que vai acontecer. Eu não consigo controlar o microfone, então se alguém tiver com algum som aí, eu peço por gentileza, só para não atrapalhar, porque eu não consigo ir e mutar aqui ao mesmo tempo, tá? Então, olhando esses aspectos, hoje nós vamos começar um bate-papo, né? Quem não nos segue nas redes sociais aqui embaixo tá o QR Code, mas hoje nós vamos falar sobre o Pix e as suas consequências práticas para o futuro tributário. Então, o que, que vai impactar o Pix dentro da área tributária? Né? E aí, olhando a ideia da Receita Federal, o que, que a Receita Federal visa com o Pix, como que era o regramento legal antes mesmo da normativa da Receita Federal. Então, nós vamos entender esse contexto prático, até para poder passar para os clientes contribuintes que procurem vocês. No início, o escritório estava de recesso, o escritório voltou no início dessa semana agora. E o primeiro cliente que eu atendi foi um empresário, e esse empresário, ele estava com a pergunta na ponta da língua. E aí? E agora? E o Pix? O que, que eu vou fazer? Né? E aí nós vamos entender hoje o que, que ele vai fazer. Na verdade, ele tem que emitir nota, né? Como empresa, como pessoa jurídica. Não vai mudar a forma de cobrança do imposto de renda. O imposto de renda é oferir renda, lucro, automaticamente. Se a pessoa tem circulação de movimentação financeira, se ela declara, ela não tem problema com se preocupar. Né? E hoje nós vamos entender o porquê da Receita fez isso, como que era a legislação antes dessa instrução normativa da Receita Federal e quais serão as consequências dessa instrução normativa para o nosso contexto prático, para a prática tributária, para os profissionais que atuam na área tributária. Então, olhando esse panorama, né, nós podemos... Deixa eu ver se eu consigo mudar de direção. Não vou conseguir mudar de direção. Então, olhando esse panorama, nós vamos falar sobre o início, né, esse início de ano nós fomos questionados o tempo inteiro sobre o Pix. Você, advogado, que já foi, pessoal, só o áudio aí, verifica se está ligado o áudio, senão acaba atrapalhando os demais aí quando tem um barulho externo atrás de vocês, tá? Mas podem, quem quiser fazer alguma pergunta, quiser parar e perguntar, pode ficar à vontade. Tá? Olhando esses aspectos, né, será que a Receita Federal implementou novas regras mesmo para o Pix ou ela só regulamentou algo que já tinha na lei? Né? Então esse é o grande questionamento prático. Você entra nas redes sociais, muitas pessoas falando hoje, fake news aí, que até eu vi esse fake news falando que foi inserido um novo imposto no Pix. Não, não tem imposto no Pix. Não tem nenhum imposto no Pix. Depois eu posso, Hércules, compartilhar esse material aqui com vocês, tá? Não tem nenhum imposto no Pix. Na verdade, o Pix vai aumentar o controle da Receita Federal quanto às transferências financeiras entre pessoas, tanto físicas como jurídicas. E nós vamos entender sobre isso. Como funciona o sistema da legislação brasileira quanto à quebra de sigilo bancário para os fiscos, federal, estadual e municipal. Isso já era um regramento anterior a esse regimento, né? De novo, ó, o pessoal falando ali do microfone, tá? Já era uma normativa, já tinha uma lei, e a normativa ela só veio estipular a obrigatoriedade para acrescentar instituições financeiras de pagamento e de cartão de crédito que não tinha antes da lei. Então, na verdade, ela ampliou, ela não inovou. Então ela trouxe uma ampliação. E aí nós vamos entender quem são os novos obrigados, né, a fazer a notificação e o que mudou diante de um processo administrativo que era obrigatório, de solicitação da Receita Federal, Estadual e Municipal, para hoje uma compulsoriedade, que foi o que veio através do dispositivo da Receita Federal, tá? Da normativa da Receita Federal. Então, como funciona o sistema legal e você sabe quais serão os impactos da normativa para atuação na área tributária, quais serão os seus próximos passos profissionais. Isso vai ou não vai impactar na vida prática? Com certeza. Né? Já adianto que não tenho dúvidas que isso trarão impactos na vida prática. Isso não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Então, olhando esses aspectos, nós começaremos o nosso encontro de hoje. Tá? Professor, essa fiscalização da Receita é algo inovador? Não. O próprio CTN, no artigo 197, 198,
já trazia, já desde o início, alguns regulamentos e determinações para informações financeiras. Então não é algo inovador, né? Até porque não poderia a Receita Federal, através de uma normativa, regulamentar a lei. Né? Vamos lembrar desse aspecto legal, que não poderia fazer isso a Receita Federal. Então ela só vem uma instrução normativa, onde ela instrui alguns requisitos estipulando somente para ela. Ela nem pode entrar no âmbito estadual e âmbito municipal. Então são aspectos que nós precisaremos fazer distinção inicialmente. Então o próprio CTN já trazia, né, no artigo 197, 198, já apresentava delimitações de obrigatoriedade, tá? Onde tinha uma obrigatoriedade para que pudesse, né, os órgãos respectivos fornecer informações para eles sobre contribuintes. Só deixa eu ver aqui, pessoal, tá? Até para mim tá dando retorno de um áudio, tá? Deixa eu só parar, só para eu ver aqui. Tem algum áudio que tá dando retorno aqui para mim. Se puder, conferem, por gentileza, o microfone, só porque tem um áudio dando retorno aqui, tá? E aí, se puderem desligar, agradeço. Então, olhando esses aspectos. Bom, Diego, depois a gente alinha, tá, Diego? Então, olhando esses aspectos, né, trazendo essa ideia, nós partimos hoje para a compreensão. O CTN já tinha uma regulamentação, tem uma lei complementar que regulamentava, tinha decreto que trazia obrigatoriedade para os bancos tradicionais. E aí veio a Receita com uma instrução normativa e trouxe delimitações de compulsoriedade, mas já tinha previsão legal para isso. Então, sair da ideia de que é algo novo, é algo que vai ser acrescentado. E aí a ideia nós vamos entender ao longo do encontro de hoje. Tá? Então, olhando aqui, artigo 197 do CTN, mediante intimação escrita, são obrigados. Professor, tá o áudio da Paola ligado, do Daniel e da Francisca. São esses áudios e não tá dando para escutar o senhor direito. Tá. Pessoal, deixa eu só... Eu vou parar aqui, vou abrir, porque se eu abrir aqui, eu interrompo a gravação. Mas eu vou ter que interromper. Ficou algum para trás? O do Torres e o da Francisca ainda está aberto. Bom, acho que foi agora, né? Bom, então vamos lá. Aqui, deixa eu só ver. Foi, pronto. Então, olhando esses aspectos, nós conseguimos visualizar que o CTN já trazia algumas obrigatoriedades. Para quem? Para quais? Tabeliães, escrivães, bancos, e aí vamos olhar para os bancos, né, que é onde está a normativa, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras. Então, o próprio CTN ele já trazia a legislação, a legalidade quanto a essa fiscalização. Além de uma lei complementar que nos apresenta também essa ideia. Então, olhando o artigo 196, 197, 198 do CTN, e aqui nós poderemos abrir com vocês, quem quiser pode abrir daí os artigos. No 197, ele traz a obrigatoriedade de pessoas, tanto físicas como jurídicas, públicas ou privadas, obrigadas a fornecer à autoridade administrativa tributária sobre negócios e atividades de terceiros. Naquela época ele não colocou dinheiro em si, não diretamente, né? Mas é lógico que ele está falando de movimentações. Então, olhando esse aspecto, a instituição financeira, já no artigo 198 do CTN, no 197, ele nos apresenta sobre a obrigatoriedade de fornecer informações quando requerido para o ente fiscalizatório, para a Receita, tanto municipal, estadual e federal. Lógico que tem normativas para não ter quebra de sigilo fiscal. Isso existe, por isso que consta em lei. Só que poderia ser fornecido.
né? Lógico, tem que instaurar um processo administrativo interno. Então, por exemplo, hoje o município, através do seu fiscal de tributos, pode solicitar administrativamente para que seja de uma empresa fornecidos os dados e quebrado o sigilo fiscal sem autorização judicial para solicitar as movimentações financeiras. Tem requisitos para isso? Tem, não é deliberadamente. Tem que ter uma lei municipal regulamentando isso. Porém, é possível o município fazer isso, o Estado fazer isso, a União fazer isso. Então já tem essa lei. Então vem a normativa da Receita só estipulando e adaptando. Ah, pessoal, mas professor, eu tô com medo, né? E aí aos contribuintes, eu falo isso porque os contribuintes, os maiores medos dos contribuintes no início da semana é esse. Ah, Luiz, eu tô com medo porque eu vou ter que agora declarar todos os PIX. Não, você já tinha. Já tinha. As grandes instituições já faziam essa notificação. Então agora só aumentou, agregou outras instituições que não era obrigatório. Então não mudou de 5 anos para cá, quando foi instituído o PIX. A ideia do PIX já era esse. Então o PIX já surgiu com essa ideia. Até acho que tem aluno meu que foi aluno na faculdade, vai lembrar muito bem quando eu entrei numa sala de aula, não sei se tem aluno dessa turma. Acho que o Diego era dessa turma, quando eu entrei numa sala de aula uma vez, eu falei assim, pessoal, o PIX é a maior invenção do Estado pró-arrecadação. Por quê? Porque o PIX controla a movimentação que entra e sai financeiro, o governo controla muito mais do que as TEDs e a antiga DOC, né, que hoje não tem mais DOC, que eram transferências eletrônicas. Hoje a TED tem, mas ela caiu no desuso. Então você entende que tirar do banco um valor que ele ganhava por cada transferência, colocar algo no local gratuito, os bancos perderam dinheiro, não foi à toa, nenhum jantar é de graça. E automaticamente isso não foi de graça. Né? E o governo vai arrecadar muito por conta disso. Já tem inúmeros clientes que já chegaram no escritório no ano passado com autuações fiscais em decorrência de cobrança por quebra de sigilo fiscal sem autorização judicial, porque o Estado regulamenta aquela forma. Né? Inclusive, eu acho que o Gabriel deve estar aí. O Gabriel, inclusive, esses dias atrás, apresentou um cliente de uma situação dele, de ICMS, de uma empresa, que foi em decorrência de movimentação financeira. E não foi quebra de sigilo judicial, sigilo bancário judicial. Foi tudo feito de forma administrativa, em Minas Gerais. Né, Gabriel? Se você tiver aí, você só dá um joia aí no... Sim, estou aqui. Realmente foi isso que aconteceu, movimentação bancária, teve todo esse processo administrativo e caiu aí na malha fina. Isso no estado, né? Foi estadual, estado de Minas Gerais, certo? Estadual. Isso, ICM de Minas Gerais. Exato. E assim, você consegue visualizar que já existia. Não é algo novo que a Receita está fazendo. Ela está regulamentando e colocando uma obrigatoriedade, uma compulsoriedade. Então, o contribuinte, quando ele chegar para você hoje e falar assim, doutor, o contador, o advogado, e agora? Aí você vai olhar para ele e falar assim, e agora que continua igual estava ano passado. Não vai mudar. A fiscalização vai continuar da mesma forma. Então, existe isso, esse ditado, tem muita gente falando que vai receber apenas em dinheiro. O cartão já tem uma regulamentação quanto a isso. E o cartão de crédito, hoje a própria operadora de cartão já tinha que fazer a informação no Estado. Então ela já informava o recebimento de lojas para o próprio Estado, isso para a União também. Então, maquininha de cartão é algo que não tem como fugir, não tinha como fugir, não vai ter como fugir. Então, até porque no próprio regimento que a Receita apresentou, na normativa que ela apresentou, ela trouxe o cartão de crédito também, como uma obrigatoriedade para o pessoal que trabalha com cartão de crédito, as operadoras de cartão de crédito, a compulsoriedade de informar aqueles que gastam mais de R$5.000 em cartão de crédito por mês. Né? E aí, quando você tem, exatamente, a de crédito, que vem do crédito também. Então, quando você tem, Thiago, obrigado. Quando você tem uma obrigatoriedade, já que já tinha um decreto, que era o decreto da Dicred, que foi falado pelo Leandro aqui, já era um decreto que determinava essa obrigatoriedade para as empresas, agora, na verdade, o consumidor que gasta mais do que R$5.000 de cartão de crédito, ele também vai ser levado esse conhecimento para a Receita. Porque se a pessoa gasta mais de R$5.000 de cartão de crédito por mês, pressupõe que ela tem uma renda maior do que R$5.000. E aí, por que colocaram R$5.000? Porque estão falando numa isenção de imposto de renda na faixa de até R$5.000. Então, acima de R$5.000, se a pessoa gastar mais do que R$5.000 por mês, automaticamente ela tem uma renda maior do que R$5.000 por mês. Quanto que ela declara? Ela está naquela faixa da isenção ou não está naquela faixa da isenção? Então, a ideia da Receita, é que compulsoriamente seja informado pelas operadoras as pessoas físicas que gastam. Não a empresa que vende. Entendam, a pessoa física que gasta, não a empresa que vende, porque a empresa que vende ela já tinha obrigatoriedade de fazer a informação, por exemplo, do cartão de crédito,
que foi uma pergunta e um levantamento feito aqui no chat. Então, olhando esse aspecto legal, não mudou. Ele só agregou. Tá? E aí a obrigatoriedade é porque não tinha, compulsoriamente, não tinha que ser fornecido a cada 6 meses, né, o relatório daqueles 6 meses do que foi gasto acima de tal valor. Tá? Então, exatamente, dá de um lado e tira do outro. Dá isenção de 5 mil e olha depois e fala assim, não, calma aí, se você gastar mais do que 5 mil, você não tem a isenção do imposto de renda. Então sempre vai ter, dá de um lado e tira do outro. De algum lado vai sair, né, a carga tributária no Brasil, ela não, desculpa, né, se alguém acredita nisso, mas não vai diminuir. Na reforma também a intenção não é diminuir, ela só distribuiu em outros setores o montante de arrecadação. Mas não vai diminuir num estado inchado igual o nosso, né? Um estado que gasta igual o nosso. O estado, quando eu falo, é como um todo. Então, olhando os artigos do próprio CTN, já tinha regulamentação sobre a matéria. Tanto o artigo 197 como o artigo 198, né, que nos apresenta também e nos leva à conexão com a Lei Complementar 105 de 2001, que traz exatamente a ideia do que consta no CTN e regulamenta o processo administrativo para a instauração e fiscalização da Receita, tanto municipal, estadual e federal, quanto a crime de lavagem de dinheiro, aí no federal, no âmbito federal. Então a Lei Complementar 105 de 2001, ela trata nada mais, nada menos do que quanto à questão de crime de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, crimes tributários e etc. Então, olhando esses aspectos, o sigilo fiscal para a administração pública tributária, ela já não existia. Ela existe para os comuns. É lógico que a administração pública não pode fazer bem o que bem entender com cada dado que chegue até ela. Isso não, jamais. Só que já existia. Tá? Então nós temos que fazer essa diferenciação e compreender que já tinha uma normativa quanto a tal matéria. E olhando a Lei Complementar 105 de 2001, que regulamentou até certo ponto o próprio CTN, ele nos traz que autoriza as instituições financeiras a fornecerem informações sobre operações diretamente aos órgãos da administração tributária da União, Estado, DF e municípios, para solicitação para fins de fiscalização tributária. Então, ela traz essa ideia já. Agora, professor, a diferença está claramente em um fator. Aqui tem agora a obrigatoriedade, compulsoriedade de ser informado isso para a Receita Federal. Lembrando que se o Estado quiser, ele precisa também apresentar uma normativa, né? O município é a mesma coisa. Só que, olhando esse aspecto legal, nós conseguimos compreender que a Receita ela colocou, olha, financeira, operadora de cartão de crédito, métodos de pagamento diferenciados e etc. Você que mexe com o dinheiro dos outros aí, então é o seguinte, você vai agora obrigatoriamente me informar quem movimentou mais do que 5 mil reais por mês. Você tem essa obrigação, senão você vai ser multado. Tá? Então é isso que veio, né, previsto nessa alteração que teve no final do ano de 2024. Então, o objetivo da lei complementar já era garantir o cumprimento das obrigações tributárias e combater a sonegação fiscal. Isso já está previsto em lei. Então, quando você olha, e aí os contribuintes vêm te procurando, e aí as redes sociais fica abarrotada de pessoas falando a mesma coisa. Ah, porque agora vai começar a fiscalizar. Não, agora ele vai melhorar a fiscalização, ele não vai começar. Na verdade, Hércules, não é que agora não precisa de notificação. Agora é compulsório, né? Antes tinha que instaurar o processo administrativo prévio para pegar os dados daquela pessoa, e agora não. Agora o próprio banco vai ter que olhar e falar assim, não os bancos maiores que eles já faziam isso, tá? Mas os bancos menores, operadoras de cartão, bancos de pagamento, PagBank, por exemplo, que não entrava, né, nesse regramento. Até a própria Hotmart, que é onde a gente tem um curso que não entrava nesse regramento, mas a Hotmart sempre emite nota também, etc. Então, assim, olhando esses aspectos legais, agora é obrigatório. Todos precisam informar aqueles que têm uma movimentação financeira maior do que 5 mil reais por mês, tá? É por mês. Então, um PIX maior do que 5 mil reais, TED maior que 5 mil reais. Não saiu o TED disso, o TED englobou nisso. Então, se você tem uma movimentação financeira maior do que 5 mil reais por mês, naquele prazo delimitado, eles vão varrer o semestre inteiro. Eles não vão varrer só o mês. Tá? Então, isso é o que consta na normativa. Tá? O decreto, e aí vem o decreto ali, que a Receita pagaria do Estado, só não tinha... Depois eu leio que eu preciso raciocinar a sua pergunta, tá, Alan? Depois a gente volta nela. Regulamenta a aplicação da lei complementar, então o decreto-lei aí, depois vem o decreto, que foi o decreto, que foi uma das situações mencionadas no chat, que é a da obrigatoriedade das empresas fornecerem os dados da maquininha de cartão daquilo que ela vende, para ela recolher a tributação. Né? E o decreto
número 3.724 de 2021, regulamenta a aplicação da lei complementar, apresentando que os procedimentos para a solicitação e utilização de informações bancárias por autoridades fiscais e estabelece o motivo justificado e a limitação da utilização das informações para os fins previstos em lei. Então o decreto ele já nos traz, ó, você vai ter que usar em tais motivos a solicitação, viu, Fazenda? Fazenda, quando eu falo, é União, Estado e município. Então eles precisavam justificar o porquê queria quebrar o sigilo fiscal daquele contribuinte internamente com o banco. Internamente com ele e pedir para o banco, para depois fornecer no processo administrativo os dados desse passo a passo, desse procedimento interno. Não poderia simplesmente olhar e falar assim, manda os dados aí de fulano de tal. Não. Tinha que instaurar um processo interno administrativo. Lembrando do princípio da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade, olhando o direito administrativo, a obrigatoriedade da administração pública. Tá? Isso não deixou de existir. Isso não deixou de existir. Ok? Isso já tinha. Então, sabendo da lei complementar, só para vocês entenderem o que consta na lei complementar 105 de 2003, o Poder Executivo disciplinará os critérios, né, e aí ele apresenta, considera-se operações financeiras. Quais são essas operações financeiras? Entendam que aqui é praticamente todas as operações financeiras. Deixa eu abrir com vocês aqui. Deixa eu puxar aqui. Conseguem visualizar? Calma aí. Deixa eu ver em qual artigo está. Primeiro, artigo 5º. Consideram-se operações financeiras. Parágrafo 1º do artigo 5º. Depósito, pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheques, emissão de ordens de crédito, resgates, contratos, descontos de duplicatas, vendas de título, aplicações, aquisições de moeda estrangeira, né? Isso até tem uma obrigatoriedade no COAF, que daqui a pouco nós vamos verificar, transferência para o exterior, conversão de moeda estrangeira em moeda nacional, operações com ouro, operações com cartão de crédito, operações de arrendamento mercantil, qualquer outras operações de natureza semelhante que venham a ser autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Boleto, também. Boleto, também. Né? Tem uma pergunta ali que fizeram, boleto também. Tá? Então, olhando esses aspectos... Calma aí, pessoal, só deixa eu minimizar aqui. Eu preciso puxar isso aqui que está abrindo... Então, olhando esses aspectos que constam ali na própria lei complementar 105 de 2003, nós conseguimos visualizar que já está amplo, já tem muitas coisas que estão ali e não foge daquilo. E aí, no ano de 2025, nós estamos falando de uma lei complementar de 2003. No ano de 2025, todo mundo começa a se desesperar com transferência bancária. Mas, só que não é algo que começou em 2025. É algo que começou em 2003. O que aconteceu é que a tecnologia evoluiu. Então, de vez de ser transferência, hoje é Pix. E, por conta da tecnologia ter evoluído, é lógico que a tecnologia da Receita Federal é uma das mais evoluídas do mundo. O Brasil está entre os países com tecnologia de fiscalização mais evoluída do mundo. Então, sabendo dessa informação, vai entrar a investigação quanto a Pix. O Pix é uma forma de pagamento que surgiu em 2020. Então, como que não vai trazer um regimento, um regulamento falando exatamente sobre o Pix? E aí tá todo mundo, uma instrução normativa falando sobre o Pix. Tá todo mundo desesperado com algo que já existia, que não foge. Agora melhorou, adaptou. Não evoluiu o Pix? Evoluiu a forma de fiscalização da Receita. É simples, o papo é reto. E isso vai trazer o que para nós? Como contribuintes... Se você tentar sonegar, vai ser mais complexo. Como contribuinte. Como pessoas que trabalham ou querem trabalhar na área tributária, vai trazer o quê para você? Oportunidades. Então, em qual lado você quer estar? É uma opção. Você quer estar do lado que vai surgir oportunidades, porque vão cair, vai ter muito, já caiu, já começou a cair, já desde quando começou o Pix. Já começou, já tem anos, já o ano passado já teve clientes que caíram por conta de movimentação e não declarar, movimentação e não declarar, movimentação e não declarar. E isso, o brasileiro sempre continua com essa sistemática. Por quê? Porque a carga tributária é alta? Pode ser. Porque tem erro na precificação? Pode ser também. Então, os motivos são vários.
Né? Não estou aqui para jogar ninguém na cruz, não. Muito pelo contrário, eu entendo que existem motivos para os contribuintes fazerem isso. Cada um tem o seu motivo. Né? E eu nunca vou julgar um contribuinte por isso. Porém, tem consequências. Cada escolha tem uma consequência. Essa consequência já está delimitada numa lei complementar em 2003. E aí veio a instrução normativa apenas agora, em 2024, acrescentando algumas informações que nós vamos compreender e estamos compreendendo agora essa noite. Tá? Então essas obrigatoriedades já existiam. É lógico que tinha limitações. E o STF entendeu que é constitucional fornecer os dados bancários sem a necessidade de autorização judicial. Então, no recurso extraordinário 601.314 de 2016, o STF olhou e falou assim, é legal, não precisa de autorização judicial. Precisa, no caso dos estados e municípios, de lei específica no estado e município. Porém, não tem a necessidade de autorização judicial para quebra de sigilo bancário quando pedido, requerido, procedimento administrativo feito pela Receita Fiscalizatória do respectivo ente federativo. Tá? Então, por que o STF entendeu isso? Com base no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, caráter administrativo de acesso e garantias de sigilo. Então, a Receita é obrigada a manter o sigilo fiscal. Ela não pode simplesmente pegar daquele contribuinte e jogar, deixar pública aquela informação. Tanto é que se vocês acompanharem a Receita nas redes sociais, ou nas informativos dela, ou até no site, você nunca vai ver o nome de um contribuinte aberto lá, né? Ela até tem receio de falar até de sonegador, de sonegação fiscal. Hoje eu estava vendo o secretário falar, e aí ele falou, ele não queria falar na CNN, ele não queria falar a palavra sonegador. Eu tava só falando evasão fiscal. Eu falei, cara, fala sonegador logo. Não, fala português para facilitar quem está do outro lado. Para de querer falar difícil, né? Passa o real para a pessoa, para entender o que está acontecendo. E aí estavam entrevistando ele e ele tentando fugir. Por quê? Porque a Receita ela tem obrigatoriedade de sigilo, de guardar algumas informações. Tá? Então a garantia do sigilo, ela é uma obrigatoriedade, e o próprio STF trouxe no recurso extraordinário essa delimitação. É possível, mas tem que guardar um sigilo. E se não guardar esse sigilo, não pode ser utilizado como prova documental em qualquer execução quando constituída a CDA. Então, no processo administrativo de constituição da CDA, não poderá ser utilizada aquela... pode até reconhecer ilegalidade se ela for amplamente publicizada. Tá? Dando sequência. Você já ouviu falar sobre o Banco Central e o COAF? Então nós falamos agora, CTN, Lei Complementar, Decreto, STF, decisão do STF quanto a isso. E ainda nós temos outros que ainda cuidam das operações financeiras, né? Como que é tratada as operações financeiras cuidadosamente pelo Estado brasileiro. E quais são? O Banco Central do Brasil, que ele tem uma obrigatoriedade de fornecer dados, e nós vamos entender quando, e o COAF ainda. Então agora nós vamos partir para isso, para depois nós irmos para o regimento, tá? Então olhando o Banco Central do Brasil, nesse mês eu fazer uma compra de 5 mil, se eu parcelar em 10 vezes, isso vai contar de uma vez só naquele mês, ou a parcela vai ser dividida pelos meses. Só lendo uma pergunta que mandaram ali. Dividida pelos meses. Na verdade vai ser computado o valor que você gastou e pagou na sua fatura de cartão de crédito. Tá? Então se você fizer uma compra de 5 mil, você vai parcelar no seu cartão de crédito, automaticamente vai ser a fatura do seu cartão de crédito. Se você fizer 10 compras de 5 mil, gastar 50 mil no cartão, dividido em 10 vezes, aí você vai estourar, né? Vai ficar nos 5 mil. Mas assim, é só para você entender, é a fatura, tá? O valor da fatura. Se você tem mais de um cartão de crédito e a somatória desses cartões de crédito dá 5 mil, já estourou o teto. Tá? Então, só para... Às vezes você tem 3 cartões de crédito, aí cada um deu 2 mil, já era os 5 mil. Tá? Então aí eles vão olhar toda a operação, eles não vão olhar só um cartão. Eles vão olhar todos, até sua movimentação. Então entenda, Professor, o objetivo do Estado é o quê? Arrecadar. Se você colocou lá isento de imposto de renda, pessoal, a partir do ano que vem colocou lá, eu sou isento de imposto de renda, pensa quanto você gastou no cartão de crédito em cada mês. Nota num caderninho aí, porque daqui 3, 4 anos pode vir. Quem que ia perguntar, pode perguntar, fica à vontade. sou eu, professor. A pergunta é a seguinte: esses valores só vão ter alguma... como é que eu vou dizer? Só vão afetar negativamente o contribuinte quando ele... Cortou o áudio, não sei se foi só para mim. Esses valores só vão impactar negativamente o contribuinte quando eles não estiverem de acordo com a declaração do imposto de renda. Exemplo, Exato. eu sou autônoma
Eu faço a minha declaração anual, eu emito nota fiscal como pessoa física, tem entrada na minha conta, mas eu declaro lá que eu ganho os meus 20 mil por mês. E eu gasto 10, 12 mil de cartão de crédito. É condizente, né? Sim, É total. nesse sentido. Porque todo mundo tá achando que, nossa, meu Deus do céu, porque eu vou gastar, porque, Não, enfim. não, não. Assim, por exemplo, eu conselho, tá? Ana, não sei se é o seu caso, se esse exemplo que você deu é um caso real. Mas, por favor, abra um CNPJ, tá? Que aí chega nos 15 mil e aí o percentual de recolhimento, mas eu acho que você né, não tá fazendo isso na pessoa física. Só que no CNPJ, além do patamar ser outro, ser 15 e não 5 mil, você ainda paga o valor, o preço né, do imposto das alíquotas é totalmente diferente. Então, assim, quem puder, o único conselho que eu tô dando para quem movimentar alto na pessoa física e não declara é constitua um CNPJ, constitua uma empresa, faça a regulamentação dela, siga os parâmetros para você pagar o mínimo possível. Isso é um planejamento tributário básico. Não é? Por quê? Porque CPF paga mais do que CNPJ. Até porque entende-se que CPF recebe menos do que CNPJ. É, proporcionalmente falando, a União não tá preocupada com o CNPJ que recebe 13, 14 mil. Mas ela está preocupada com o CPF que recebe mais do que 5 mil. Mas qual é a preocupação? A preocupação e quem vai ter dor de cabeça são os sonegadores, aqueles que não declaram aquilo que recebem. Né? Então, por exemplo, coloquei isento no imposto de renda no ano que vem. Lembrando que tem a questão do carnê-leão, dependendo do faturamento, tem que colocar no próprio mês, senão já pode estar sujeito a multa, né? Mas sem entrar nesse mérito agora de carnê-leão. Né? Olhando o imposto de renda do ano seguinte ao que você faturou, que lembrando que você vai declarar o ano que vem esse ano, você tem que declarar o valor que você gastou nessas operações, porque a Receita vai saber o que você gastou nessas operações. Ela vai saber o que você gastou no cartão de crédito, ela vai saber o Pix que você fez, e tá tudo bem. Se você fizer tudo redondo, professor, mas pode acontecer de eu fazer errado e não cair? Pode. Não tô, mas vai ser mais difícil, mas pode acontecer ainda. São muitos brasileiros, são muitas pessoas, não sei até que ponto que a inteligência vai pegar todos. Né? Eu acho que vão ignorar alguns, eles vão estar mais preocupados com o médio para cima, quem vai dar um retorno maior para eles. Então, de sonegação e etc. Então, assim, se fizer tudo certinho, né, declarei meu recebimento, emiti nota, fiz o procedimento redondo, não tenho que se preocupar. Você já né, está fazendo. Respondido, Ana? Tranquilo? Sim, sim, senhor. Imagina. Obrigado, tá, pela colaboração. E muitas pessoas estão com esse medo mesmo. Então, dando sequência, Dá pra pessoal. per- Oi. Consigo perguntar, fazer uma pergunta? Tá Eu me ia dar ouvindo legal? sequência, mas vamos lá, vai. Não tem problema não. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele recebe muito Pix e ele paga também com Pix, Pix alto, de 40 mil, 50, Aham, até mais. aham, E na questão de venda dele, nunca caiu, não. aham. Ele compra e vende carro usado, certo? Uhum, Só dessa forma, ele não está pagando imposto. Então, para mim passar isso aí para a empresa dele lá, para ele receber esse Pix na empresa, de quando eu estiver comprando, por exemplo, ou vendendo, uhum. eu vou ter que gerar isso aí como imposto. Ou então, eu poderia ficar lá como pessoa física e tributar só o capital de ganho, né? São duas possibilidades. Agora a questão é que na física ele vai ter que ter um balanço mais controlado, né? Ele tem que saber se ele vai conseguir fazer o livro caixa perfeito ali para não ter, quando for lá na frente solicitado informação, ele ter o que apresentar, porque provavelmente ele vai ser notificado. Mas Você entendeu, Thiago? Mas assim, depois se quiser a gente pode conversar melhor, tá? É só pra não fugir muito agora, entrar num caso específico, senão daqui a pouco a gente vai ficar só falando de caso específico. Aí daqui a pouco no final da aula a gente volta, pode ser? pode, só uma aqui, uma para concluir Tá. consolidar esse entendimento. Você falou que eles vão olhar muito assim, quem recebe o Pix, né? Uhum. Não quem paga. Não quem paga, né? Não. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que fazer um planejamento com ele, né? Tá certo. Tá, mas o foco é quem recebe, o que tá, na verdade, o que você está gastando. Então, assim, o foco maior vai ser o que você está recebendo e o que você está gastando está condizente com a sua renda que você declara. Então, atenção, você está recebendo, entrando Pix na sua conta. Você está declarando?
aquilo. Você está gastando com cartão de crédito, você está declarando, o seu recebimento é compatível? Né? Porque assim, vou dar um exemplo, tá? A rede social tá cheia disso. Né? Pessoa isenta de imposto de renda, falando que é isenta de imposto de renda e ostentando, viajando o mundo inteiro, o Brasil inteiro, e aí não é condizente. Não é condizente com a isenção. Não é condizente com uma pessoa que não incide, né? Não é nem isenção, é que não incide o imposto de renda. Então, assim, não condiz uma realidade com a outra. Lembrando que no CNPJ ainda tem a possibilidade de isenção quando você faz distribuição de lucro. Então isso sai no imposto de renda, né, da pessoa. Então é uma justificativa. Talvez você fazer essa distribuição periódica e não fazer só uma. Você colocar no contrato social dessa empresa como forma periódica de distribuição de lucro para a pessoa física. Então são possibilidades legais. Tá? Dando sequência, depois a gente volta a qualquer coisa. Por que é preocupante assim? O Banco Central e o COAF ele já faz essas notificações. Então hoje o Banco Central e o COAF ele faz essas notificações já. Em muitos, né, nós vamos entender em quais são os casos que o COAF faz, que o Banco Central faz, mas já tem uma normativa dentro deles, tanto do COAF como do Banco Central, de compulsoriedade em alguns casos. Para quê? Para evitar também tanto sonegação fiscal, como também lavagem de dinheiro. Então essa é a ideia de limitar internamente no Banco Central, controlar e estipular normativas internas. Mas vamos entender. Banco Central e COAF. Começando pelo Banco Central. O Banco Central regulamenta as atividades financeiras no Brasil, tá? Só para entender quem que é o Banco Central. Né? E o reporte de operações financeiras, incluindo transferências bancárias, né? E tem circulares que já estipula regras, inclusive acima de 10 mil reais de movimentação, de transferência, o Banco Central já tem uma notificação interna feita. Tá? Então ele já faz uma notificação. Por quê? Porque tem uma circular que estipula isso. Né? E aí, professor, mas é só para o câmbio? Não. Né? Internamente ele coloca e estipula que o gerente, eu não sei se vocês já receberam, ou o cliente de vocês, eu tenho certeza que já recebeu, cliente receber ligação de gerente. Falar assim, da onde que é essa origem desse dinheiro aqui que teve uma transferência? Já tiveram inúmeros clientes que me ligaram e falaram assim, o meu gerente me ligou hoje. Eu falei, pra quê? Ele me ligou para eu saber de onde que vem essa operação financeira feita na minha empresa. Tá? E por quê? Por conta dessa normativa dentro do Banco Central. Que tem que notificar, tem que mostrar quando tem uma movimentação financeira alta, típica, inclusive acima de 50 mil reais é obrigatório. É obrigatório até para o COAF acima de 50 mil reais. Então, se tem um pagamento acima de 50, por exemplo, é obrigatório. E aí entra no caso aí do que o Thiago falou, provavelmente em carro, compra e venda de carro, tem movimentações financeiras maiores do que 50 mil reais. Mas não caiu ainda. Aí, ó, Valéria, obrigado, Valéria. Mas não caiu ainda. Ainda bem que ainda não caiu, né? Então, assim, a tendência é que conforme vai passando e vai melhorando o sistema eletrônico da fiscalização, a probabilidade de ter dores de cabeça se não declarar ou fizer o procedimento legal existe. Tá? Então, o sistema do Banco Central tem um sistema de controle do cadastro do cliente e de transferência, né? Sistema financeiro nacional e de transferência, justamente onde, como a própria Valéria mencionou aqui, que precisa fazer confirmações de controle de movimentação. Então, transferências bancárias ou eletrônicas que ultrapassam 10 mil, acima de 10 mil operações internacionais é compulsório, né? Câmbio também é compulsório, comprar dólar, moeda estrangeira. Se for numa casa de câmbio, você tem que deixar lá até o CPF, o nome do seu bisavô, tataravô e etc. Porque, não sei se vocês já fizeram operação em câmbio, mas quando você vai fazer, os requisitos são maiores. Por quê? Porque precisa passar muitos dados para confirmar para essa troca. Tá? Então, o Banco Central já estipula questões e delimita situações para que tenha notificações para os órgãos de fiscalização do Brasil. COAF. O que é o COAF? Conselho de Controle de Atividade Financeira. COAF é um órgão responsável por receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas que fraudam o sistema financeiro, visando crimes contra lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e crimes tributários e financeiros. Então, o objetivo do COAF é esse. Tá? E aí o COAF traz que, olha, as instituições financeiras, quando estão diante de uma operação financeira suspeita, independente do valor, precisa fazer uma notificação. Então, independe do valor, precisa. Se é suspeito, já vi um caso de uma pessoa que não tinha renda e teve uma ligação do gerente e teve até bloqueio da conta dela, porque ela não respondeu o gerente, por movimentação de 7 mil reais. Aí você vai falar assim, mas como assim 7 mil reais? Você pode falar, como 7 mil reais? Para uma pessoa que não tinha movimentação zerada durante o de 100, 200, 300 reais durante 15, 20 anos, ter uma movimentação de 7, 8 mil reais pode gerar no controle. Por quê? Porque pode ser, para o banco, uma atividade suspeita.
Tá? Ah, professor, você concorda? É outro critério, aí é outra situação, mas isso é o que traz a resolução 31 de 2020 do COAF. Tá? E aí a resolução 29 de 2017 do COAF também fala dos valores acima de 50 mil reais e a obrigatoriedade nessas transações de comunicar, né, de fazer essa comunicação. Então, nós conseguimos visualizar hoje que a obrigatoriedade, ela não surgiu agora. Ela já existia. Ela já existia. Não vai ser retroativa essa daqui não, tá? O regimento a normativa agora do PIX, não. Tá? Vai ser iniciar a partir do dia 1º agora de 2025. Agora, essas outras situações, se alguém nos últimos 3, 4 anos, né, porque ainda não ocorreu o prazo prescricional do imposto de renda, tanto pessoa física ou jurídica, tiver em andamento alguma constituição de CDA em decorrência dessa movimentação financeira, ainda poderá nos próximos anos ser executada, né, por conta disso. Então lembrando, tem 5 anos para constituir o crédito tributário e depois de constituir tem 5 anos para cobrar. Então tem que verificar se teve autuação fiscal, não teve autuação fiscal, mas, né, ainda está no prazo. No prazo após a declaração do imposto de renda, de poder ser autuado ainda. Tá? Tem uns anos para trás quanto a isso. Beleza, Vinícius? Olhando as operações que devem ser informadas para o COAF, portanto, movimentações em espécie acima de 50 mil reais é obrigatório, é compulsório já. Tá? Isso já consta dentro do COAF. Tem uma normativa para isso também. Transação incompatível com o perfil econômico do cliente, que entra muito dentro daquilo que a Valéria mencionou ali também no chat. Fragmentação de valores. Cliente meu de segunda-feira, que foi o que me perguntou, o primeiro a perguntar essa semana, né, Luiz, o que eu faço agora? Né, eu tenho um monte de negócio, tenho um monte de empresa e não sei o que, e transfiro para minha pessoa física, mas eu não tiro no Prolabore, eu faço mais de 5 mil de Pix, e etc, e conversa vai, conversa vem. Aí ele olhou para mim e falou assim, já sei, eu tive uma ideia. Eu vou fragmentar esses valores, eu não vou transferir de uma vez, eu vou picar esses valores. Pessoal, fragmentação de valores é reconhecida. E, inclusive, eu falei para ele, não faça isso. É melhor você fazer de uma vez do que você fragmentar. Porque você está tentando fraudar o sistema. E aí pode ser averiguado do outro lado, você está tentando fraudar e vai ser pior para você. Então faça de uma vez e corra o risco de uma vez do que você fragmentar. Usa uma empresa de chocolate? Como assim? Então, depois... para não falar laranja, Hércules? Conta aí depois. Olhando isso, então, nós já conseguimos visualizar que o COAF e o Banco Central já tinha lei complementar a respeito também, né? Transferências internacionais, o COAF também controla, faz isso, e até mesmo atividades suspeitas no PIX. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem PIX que, dependendo do tempo que foi feito o PIX, você consegue instaurar um procedimento de devolução e análise. Tá? Então tem um prazo lá, se não me engano, 24 horas, até 24 horas, mas praticamente imediato você tem que entrar em contato e solicitar, demonstrar a fraude. Por quê? Porque internamente vão entrar, travar o dinheiro na conta do outro, da pessoa que recebeu, para fazer um estorno pelo Banco Central e depois devolver. É mais complexo do que, né, outras formas de ordem de pagamento. Porém, existe ainda uma forma porque existem fraudes feitas pelo PIX também. Então, atividades suspeitas no PIX, apesar de ser rápido, o COAF monitora transações repetitivas ou de grande valor em curto período e até trava, tá? Porque o sistema eletrônico é tecnológico demais o deles também, tá bom? Então, olhando essas restrições, né, sabendo os requisitos de tudo que nós falamos até agora, o acesso, ele pode ter acesso, o fisco hoje ele já podia ter acesso, né? Então a Receita ela já poderia ter acesso a informações dos contribuintes, só que esse acesso ele precisava ser motivado, né? E exclusivamente a fiscalização tributária. Então, até então, olhando o que constava desde o CTN, da lei complementar, dos regimentos circulares, do Banco Central, do COAF, qualquer acesso precisa ser motivado, tá? Então, daqui a pouco nós vamos falar da normativa, mas qualquer acesso até então precisava ser motivado. Precisando ter processo administrativo instaurado ou de fiscalização tributária em andamento para que seja averiguada a quebra de sigilo fiscal do contribuinte para aquela situação específica, solicitando ao banco a informação. Informações obtidas não podem ser compartilhadas por conta do sigilo fiscal e, né, se utilizado essas informações obtidas até então na lei complementar, no COAF, no Banco Central, indevidamente, vai ter sanções, tá? Então nós estamos falando até agora do pré-regimento, antes do regimento da Receita Federal
para a Receita Federal. Lembrando que está estipulado ali apenas para a Receita Federal. Por quê? Porque nós temos que entender que os estados e municípios também podem quebrar. Os estados e municípios também podem quebrar sigilo fiscal. Né? E aí lá atrás eu falei isso para vocês. E onde que consta? Também na Lei Complementar 105 de 2001, no artigo 6º. Né? Autoriza que a administração tributária estadual e municipal também quebre, abre aspas, o sigilo bancário. Tá? Daqui a pouco nós vamos tirar essas dúvidas, tá? Daniel, Leandro, daqui a pouco a gente bate um papo e volta nesses assuntos, tá? Essa autorização, portanto, também é permitida para os municípios e estados. Só que os municípios e estados precisam ter lei própria que regulamenta essa matéria. Então, é necessário ter lei para regulamentar isso. Ok? Se não tiver, não pode. Tá? Os bancos, então, podem enviar informações sobre movimentações financeiras aos estados e municípios quando tiver norma regulamentadora local, finalidade tributária específica, justificativa fundamentada e sigilo das informações. Lembrando que tem que guardar o sigilo, justificativa para que quebre aquele sigilo bancário e informe a Receita. Precisa ter uma finalidade tributária específica, solicitado uma finalidade tributária específica. Tá? Então, isso já é antes. Isso já existe. Já está em andamento. O exemplo de aplicação nos estados e municípios. Eu vou falar mais dos estados aqui para não entrar em município. Estado de São Paulo tem um decreto. Estado de Minas Gerais tem um decreto de 2013 e São Paulo 2011, que já dispõe a possibilidade do estado fazer essa solicitação ao banco, tá? Para quebrar e entender a movimentação daquela empresa. E aí entra o ICMS, que foi o caso, um dos casos, inclusive, que o Gabriel, nós conversamos lá no início do nosso encontro. Conversamos assim, passamos que existe um caso, inclusive dele, de um cliente dele, que foi autuado e cobrado, está com CDA constituída de ICMS por questão de movimentação financeira. Olhando esses aspectos, existem exceções e restrições, até no município e no estado. E qual que é a principal restrição? Que nós temos que olhar se o estado tem ou não tem lei que regulamenta a quebra de sigilo bancário para o departamento fiscal. Se o município tem ou não tem lei que regulamenta para a quebra de sigilo bancário para o departamento fiscal. Então nós precisamos entender se tem ou não tem. Se não tiver, é ilegal. E aí você derruba toda a CDA constituída, toda a cobrança constituída. Ok? Então nós temos isso estipulado. Portanto, concluímos que essa regulamentação de fiscalização da Receita Federal, Instrução Normativa 2219 de 2024, não é algo novo. Até aqui, tudo bem, né? Todo mundo compreendeu dessa forma. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso ou não? Nós estamos compreendidos que não é uma situação inovadora. Já tiramos isso da ideia, né? Que não é algo novo que surgiu, não é uma lei que veio regulamentar algo. Já tem as leis. Tá? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso ou não? Só me dá uma devolutiva. Professor, tô aqui acompanhando, tô com a família e tudo, tá? Desculpa o barulho. A minha dúvida é o seguinte, existe lei mesmo, você regulamentação, instrução normativa, eu tô entendendo, mas lei que dê essa previsão, que dê respaldo, não existe uma, digamos assim, uma possibilidade de ser questionada a legalidade dessa instrução, não, algo do tipo? Não tem por quê? Porque a lei complementar já dá embasamento legal. A lei complementar que nós acabamos de falar, o CTN, já dá embasamento legal. Por esse motivo, tá, Gabriel? Tá ok, professor. Obrigado. Beleza? Só o senhor pode só reforçar para mim qual é o que você tem, qual é o artigo do CTN, por favor? 197 e 198. 197 e 198. Tá bom, obrigado, professor. Beleza, tranquilo. Então, o que acontecerá a partir de agora em razão da instrução normativa da Receita Federal? Então, agora nós vamos entender o que vai acontecer. A instrução normativa, lembrando, ela é válida para a Receita Federal. Ela não é válida para os municípios, não é válida para os estados. Ela é válida para a Receita Federal. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto. Qual é o objetivo? Justamente aprimorar o controle e a fiscalização. Para quê? Para combater o quê? Sonegação. Que hoje o nosso abençoado, o ministro estava falando só em evasão fiscal, mas nada mais é do que sonegação. Então, o objetivo da instrução normativa é combater a sonegação fiscal, aumentar a arrecadação. Façam um cálculo na cabeça de vocês quanto de pessoas que estão com medo desse acontecimento, dessa instrução normativa pela repercussão que tomou esse caso e que vai começar a arrecadar imposto agora, que não arrecadava. Só com medo. Quanto que não vai aumentar a arrecadação do Estado só por conta desse medo inicial?
Não é só de sair essa notícia e já aumenta a arrecadação. Não precisa nem ser efetivada a fiscalização. Só de sair, olha só, você corre o risco de sair, de cair no Pix. Já tem um monte de gente desesperada querendo declarar tudo. Né? Até o que não precisa declarar está querendo declarar. Então até o que não precisa pagar está querendo pagar. E isso tem uma repercussão de arrecadação para o Estado só de ter a normativa, só de ter instrução normativa. Tá? Então, olhando. Será que não vai gerar uma confissão aí, uma denúncia espontânea? Uma denúncia espontânea para tentar, né? Então vai acontecer. O que vai ter de gente agora já refazendo as declarações de imposto de renda do ano passado, do ano retrasado, né? Fazendo a retificação, fazendo uma. Vai ter. Isso aí vai. Mesmo que seja só a partir de 2025, o pessoal já vai estar preocupado. Tá? Tem que fazer, tá, ô Valéria? Respondendo. E dessa forma haveria algum benefício fiscal? Havendo essa denúncia espontânea? Hoje, inclusive, eu estava ouvindo o ministro falar, e aí ele falando, né? E ele tem informação também. Então ele estava falando. Não é o Haddad, tá? Eu estou falando do interno dentro da Receita, tá? Que é técnico, não estou falando de Ministério do Governo, não. Só para deixar claro. Então, olhando ele falar, né, ele disse bem assim, porque nós mudamos o critério de cobrança e de fiscalização da Receita. Aí a pergunta que fizeram, como assim? Como que vocês mudaram? Agora, ao invés de nós notificarmos todo mundo, nós chamamos para conversar. Né? Então, agora, ao invés de eu sair notificando todo mundo quanto a cobrança de um tributo e assustar as pessoas, eu chamo elas antes para conversar. Então, a Receita ela tem chamado antes os contribuintes. E essa é uma forma de chamar os contribuintes, se você for analisar. A instrução normativa é uma forma de chamar, se preocupa aí, com o seu Pix para ver o que você não declarar, onde você vai parar. É uma forma de chamar, não é uma forma de autuar. Então, por isso que eles fizeram uma instrução normativa. Né? Para quê? Para que, olha só, vai virar aqui um alvoroço, todo mundo vai se atentar, vai ficar com medo e vai querer resolver. E aí eles fizeram isso com o pessoal da criptomoedas, eles fizeram isso com essas próprias operadoras de pagamento, tá? E aí entra onde roda muito dinheiro em pagador, vai entrar até factoring, vai entrar também. Então assim, por quê? Porque roda crédito. Então se roda crédito, ela precisa informar, tá? O porquê, como que foi a operação financeira e etc. Então a ideia é chamar para conversar da Receita. Essa é uma forma de chamar todo mundo para conversar. Então, olhando essa ideia da Receita, sabendo, e aí passando, deixa eu só ver se ficou alguma coisa. Professor? Oi. Professor, eu dei uma lida, fiz uma leitura aqui do artigo 197, 198. Lembrando do ano, tá? Do 97. Se você for ler, tem situações ali que você tem que adaptar ele para a realidade de hoje. Tá. Sim, mediante intimação escrita. Então, nesse caso, o regulamento, ao prever uma questão de ofício, ele não está extrapolando sua capacidade regulamentar? Na verdade, não, porque ela não está fazendo de forma direta do contribuinte. Ele não está fazendo de forma direta do contribuinte. Ele está solicitando informação de quem deveria fazer essa informação, fornecer essa informação. Que é obrigatório o fornecimento dessa informação de acordo com a lei. E aí, para complementar 197 e 198, você vai para a lei complementar, tá? Porque a lei complementar, ela regulamenta 197 e 198. E traz a questão da lavagem de dinheiro, mas ela regulamenta também essa questão da quebra de sigilo. E aí o próprio STF entendeu que essa quebra de sigilo ela pode acontecer sem ferir a Constituição Federal, de forma interna. Então, por isso que a argumentação nesse sentido... professor, mas pode acontecer de alguém entrar e o STF entender que viola a Constituição Federal essa instrução normativa? A gente pode de tudo no Brasil, né? Mas eu acho difícil o STF contra a arrecadação. Até porque ali todo mundo precisa da arrecadação para receber o salário. Então é tudo um jogo político, essa parte. Felizmente. Sendo real, aqui é tudo um jogo de arrecadação. A reforma tributária, isso, lei complementar. A reforma tributária, ela é uma questão de... para inglês aí também, com todo respeito, tá? Então, voltando aqui. Mas isso daí nós podemos abrir para debate, tá, Gabriel? Eu adoro essas questões, eu sou pró-contribuinte. Então, eu estou sempre em defesa do contribuinte. Beleza? O que é o e-financeiro? E aí, muitas pessoas começaram a me perguntar, eu sou empresa, eu vou ter que fornecer o e-financeiro? Não é a empresa que vai ter que fornecer o e-financeiro. Depende se é empresa de que ramo. Eu vendo mercadoria. Beleza, você vende mercadoria, você não vai ter que fornecer o e-financeiro.
né? Não é sua responsabilidade. A instrução normativa, ela só regulamenta aquilo que está previsto em lei, quanto as empresas que precisam obrigatoriamente informar a movimentação. E aí, sob pena de multa, e aí as multas podem sim ser questionadas, se é cabível mediante instrução normativa ou não. Aí é um outro quesito. Só que nós estamos olhando aqui para o contribuinte e não para essas empresas. Tá? Até porque a obrigatoriedade de informação, aí agregando a ela já existia para os bancos. Ela já existia para os bancos. Agora só aumentou o alcance. Tá? E-financeira é um conjunto de arquivos digitais, né? Um conjunto de arquivos digitais que consolida as informações de operação financeira, como previdência privada, pagamento, transferências realizadas entre PJ e PF, pessoa física, pessoa jurídica, consórcios e seguros vão entrar nessa instrução normativa. Então eu lembro que eu tenho colegas que vendem consórcio, Lei Complementar de 2001, é 105 de 2001. Tem consórcios, vende consórcio, sempre falava assim, compra o meu consórcio, porque não vai ter que, não vai na declaração, e não vai na declaração só como um bem, né? Você não vai ter que recolher imposto de renda e etc. Agora até as consorciadoras vão ter obrigatoriedade. E como nós sabemos que tem seguros que são fora de instituição financeira também, vai ter essa obrigatoriedade. Por quê? Para aumentar o alcance da fiscalização, não é para aumentar a fiscalização em si, mas o seu alcance. A obrigatoriedade de apresentação da E-financeira. Instituições financeiras e de pagamentos autorizados a gerenciar conta de pagamento pré-pago ou pós-pago e contas em moeda eletrônica. Tá? Igual eles chamaram, a Receita chamou esses dias atrás para conversar com o pessoal das criptomoedas. Eles só falaram, deixa eu entender o seu setor. Quanto você vai me pagar de imposto aqui? Deixa eu entender. E foi assim a conversa, segundo o próprio secretário da Receita. Tá? Sociedades seguradoras que comercializam planos de seguro também estarão obrigatórios a fornecer essas informações. PJ que captam, intermediam ou aplicam recursos financeiros próprios ou de terceiros, incluindo operações de consórcio, moeda nacional, estrangeira, ou custodiam valores de terceiros, deverão fornecer os dados daqueles com que ela, né, faz essa operação. Com as pessoas que ela faz essa operação. Lembrando, se passar de 5 mil, vamos lembrar disso, não saiu o teto, tá? Rafael, já vou te responder, porque na verdade você vê o teto de 5 mil para cima é justamente para controlar isso. A ideia é justamente controlar. Quem movimenta mais do que 5 mil, você não vai estar na isenção que eles estipulam de até 5 mil. Então é justamente para ver, você declarou que você é isento no ano que vem, né? No ano seguinte, você declarou que você é isento, mas vamos ver lá, se você realmente não movimentou mais do que 5 mil em um dos meses do ano. Essa é a ideia. Devem ser reportadas as seguintes operações e dados: movimentações financeiras, conta bancária e conta de pagamento, transação de cartão de crédito e débito, dados de previdência privada e seguros relacionados, operações de câmbio, transferência, custódia de ativos financeiros. Atenção, quem pede muito delivery aí, cuidado, vê se você não vai bater o valor também em delivery, tá? Porque delivery entra aqui, tá bom? Só deixando um adendo aí, porque eu estou preocupado em casa. Eu estou pedindo tudo no CNPJ agora. Agora é só CNPJ. CNPJ come, CNPJ faz tudo lá em casa. Ele precisa alimentar. O CNPJ precisa alimentar os funcionários. Daqui a pouco vai ter funcionário meu que tá vendo isso daí e vai pedir alimentação também agora. Porque... então cuidado, que até a iFood vai entrar, né? E outros que tem vão entrar também nessa obrigatoriedade se você gastar mais do que 5 mil. Beleza? Prazo de apresentação. Olhando, né, a normativa da Receita Federal, deverá ser apresentado semestralmente até o último dia útil de fevereiro, né, no caso do ano anterior, e até o último dia útil de agosto, no caso do primeiro semestre. Então, segundo semestre, no ano seguinte, até o último dia útil de fevereiro, e no caso do primeiro semestre, até o último dia útil de agosto, contendo essas informações. Então, essas operadoras precisarão fornecer as informações. E atingiu, pessoal, independente se atingiu tal valor em tal lugar, tal valor em outro lugar, vai somar tudo e mostrar toda a sua operação. Tá? Instituições financeiras, Receita Federal, montante global superior, 5 mil pessoa física, 15 mil PJ. Então, se você tiver uma movimentação maior do que 5 mil na pessoa física, 15 mil na PJ. Lembrando, se você for esperto, você já pode usar 5 na pessoa física e 15 na PJ. Tá? Já uma dica aí, já chega a 20 já. Já chega no valor. Mas, pessoal, declara. Na PJ você consegue colocar
dependendo do valor da movimentação. Depois daí eu conto quando não tiver gravado, Valéria. Gravado aí eu conto, se tem alguma forma. Mas eu acho que a tendência é que a forma é você tentar, através de um estudo, arrecadar, né, o menor possível dentro da legalidade. Porque nos próximos anos a informação ela tem ficado não rápida só para nós, para todos. Então, para a Receita também. E isso tende a aumentar nos próximos anos, tá? Então, esses valores dos 5 e 15 mil, eles incluem o quê? Pix, cartão de crédito, débito, transferências bancárias, tudo. Tudo. Teve gente que me falou assim, não vou fazer mais Pix, vou fazer TED. Beleza, você vai fazer TED, você vai estar transferindo. Vai contar. Eu não vou fazer isso, mas eu vou comer 5 mil no iFood. Beleza, já está contando já. Você pagar mesmo, você pagar no dinheiro, tá contando. Beleza? Então não vai mudar não, tá? Não se preocupe quanto a isso. Penalidades. As penalidades não são para o contribuinte. Por mais que possa parecer que pagar imposto é uma penalidade para o contribuinte, as penalidades não são para o contribuinte, são para as empresas que não fornecerem esses dados no prazo estipulado. Então, as empresas que têm que se preocupar em fornecer nesse prazo o que é estipulado pela normativa, pela instrução normativa da Receita Federal. Tá? E elas vão ter penalidades financeiras, né? Quando for não apresentar no prazo, ou se apresentar de forma incorreta ou for omissa. Então, vai acabar pagando multa. Então, para não pagar multa, elas vão fornecer os dados de todo mundo. Joga o dado da galera lá. Cada um, eu não quero pagar, que eles paguem. Então, vai acontecer, pessoal. Cada um vai lutar pelo seu. Essa é a realidade, tá? Então, é fundamental para essas empresas que elas estejam em dia. Elas já estão correndo atrás disso daqui para colocar. Lembrando que isso iniciou quando? 1º de janeiro de 2025. Essa normativa. Lembrando que nós temos uma lei complementar anterior, nós temos o CTN anterior, nós temos leis estaduais anteriores, leis municipais que delimitam a obrigatoriedade anterior a tudo isso. Tá? Então, agora, a grande diferença é que não precisará mais, não tem a necessidade de procedimento administrativo prévio para fornecer para a Receita Federal do Brasil. Então, é isso que vai acontecer. Não vai ter um processo administrativo prévio para mostrar para a Receita Federal. Agora, se a Receita Federal pegar esses dados e ela quiser utilizar para cobrar de um contribuinte, ela precisa instaurar com esses dados um processo administrativo para constituir, notificar o contribuinte e depois constituir a CDA, né? Fazer a constituição da CDA e a dívida ativa e depois encaminhar para a PGFN. Então, é o seguinte, o procedimento ele continua sendo obrigatório, ele só postergou o momento. Entendeu? Então, assim, a Receita vai pegar os dados, ela vai olhar e falar assim, agora eu decido. Agora, se eu quiser usar esses dados, eu vou fazer o processo administrativo. Então, é isso que alterou. Mas tem mesmo um processo administrativo para poder fiscalizar posteriormente. Então, o processo administrativo fiscalizatório, ele existe. Tá? Só que é em outro momento. Com a nova normativa, a Receita busca, qual que é o objetivo dela? Combater a sonegação fiscal. Então, é esse o objetivo. Agora eu pergunto para vocês, qual será o efeito dessa normativa da Receita Federal aos profissionais que querem ou atuam na área tributária? Tem muita gente chorando com essa normativa, e eu entendo, mas eu não estou triste com essa normativa. Estou por um lado, pelos contribuintes, mas, pessoal, eu trabalho na área tributária. Então, o que vai acontecer? Automaticamente vai ter mais demanda. Já está tendo mais demanda só de sair, né, a normativa, já tem muita gente procurando e preocupada. E nos próximos anos terão mais demandas. E isso entra dentro do que nós conversamos. Quem já é meu aluno, quem já nos acompanha, quem já está dentro do nosso curso, sabe, nos próximos anos, o passivo tributário, a dívida tributária vai aumentar. Então nós temos margem para trabalhar com a gestão do passivo tributário e solucionar problemas tributários de contribuintes. Seja através de estratégia, seja através de redução, de verificar uma irregularidade nesse procedimento administrativo feito. Então existem formas que nós poderemos nos próximos anos lutar pelos direitos desses contribuintes, porque o passivo tributário vai aumentar no Brasil, até por questão de informatização, porque tudo é muito rápido hoje, a informação ela está aí para todos, e os órgãos fiscalizatórios têm melhorado em número a fiscalização. E consequência disso muitas oportunidades para quem trabalha solucionando dívidas tributárias. Então, os próximos anos, o efeito dessa normativa da Receita Federal para os profissionais que atuam na área tributária, que querem atuar na área tributária e querem atuar solucionando problemas tributários, ao invés, com todo respeito, tá? Eu sei que tem gente aqui que trabalha com planejamento, com recuperação, já trabalhei também com isso, é um efeito secundário da minha atividade, só que a minha atividade principal dentro do escritório de captação é soluções de dívidas tributárias. Por quê? Porque no Brasil tem aumentado as dívidas tributárias. E vai aumentar nos próximos anos. E a recuperação, em contraponto a isso, tem diminuído.
Por quê? Porque muitos já fizeram, ou outros motivos, contribuintes com medo de fazer, e ter autuação, porque existem empresas que fraudam crédito tributário, que colocam crédito de recuperação fictício, N motivos que não vai ser aqui agora que nós vamos entrar. Porém, aqui nessa área de dívidas tributárias, de passivo tributário, de aumento de contribuintes com problemas tributários, com dívidas tributárias, tende a aumentar cada dia que passa, tá? Nos próximos anos. Isso não é algo que é momentâneo, não. Uma prova disso é cada vez mais a fiscalização aumentando e o circo fechando. Tá? Então, olhando esses aspectos, né? Aí eu faço uma pergunta, você está preparado para essas oportunidades tributárias que surgem ou vão surgir diariamente em decorrência do aumento das dívidas tributárias no Brasil? Essa é uma pergunta que eu te faço. Você está preparado? Você sabe, os próximos anos, quem estiver preparado vai ganhar dinheiro. Uma prova disso é isso que está acontecendo. Se você entrar na sua rede social hoje, daqui a pouco você vai ver que está todo mundo falando disso. Né, do Pix, da cobrança do Pix, que todo mundo tem que declarar, e isso vai ter um reflexo. Já está tendo reflexo, já tem empresas que estão sendo cobradas nos últimos anos das movimentações financeiras, e nos próximos terão pessoas que irão fazer o procedimento errado, e que também terão dívida tributária. Ah, mas professor, e aí? Será que todas as dívidas tributárias vão ser legais? Não. Tem procedimento que não vai obedecer essa própria normativa. E aí é uma ilegalidade. Tem situações que vai estar prescrita, vai estar decaída, tem se tornado mais difícil isso, mas é possível. Além disso, vão ter situações que vão ser cabíveis, transações tributárias, que é uma forma de solucionar o passivo tributário também. Né? Primeiro você verifica a irregularidade, ilegalidade, inconstitucionalidade, depois você parte para uma transação tributária, e caso não tenha margem para uma transação tributária, aí você vai estudar como desmembrar isso e fazer um eventual parcelamento e aguardar um próximo edital de uma transação. Tem várias possibilidades aqui para você trabalhar dentro de um passivo tributário. Tá? Então nós temos inúmeras possibilidades. E aí eu pergunto para quem, eu já vou abrir para pergunta, tá? Mas eu pergunto para você, se você está pronto, né? E aí eu peço licença para os meus alunos nesse momento, né? Porque já são meus alunos e podem falar também. Mas se você ainda não estiver pronto, e se você quiser ficar pronto, você está no lugar certo também. Porque a gente fornece o conhecimento necessário para você agregar a sua atuação soluções tributárias. Como? Com conhecimento técnico necessário, direto ao ponto, 100% prático, sem ficar enrolando, não fico mostrando teoria, direto ao ponto. Conhecimento prático necessário, né? Processual tributário, focado no contencioso administrativo tributário, que é 99% das soluções tributárias que a gente resolve é no contencioso administrativo tributário. Além disso, oportunidades concretas. Hoje nós temos mais de 44. Quem tiver aí pode às vezes falar quantos que tá, acho que é 46, 47, mas nós temos mais de 44 oportunidades com os modelos das petições para vocês atuarem dentro do contencioso administrativo tributário. 48, obrigado, Jean. 48 oportunidades com os modelos das petições. Além de falar de gestão de negócio, estratégia de vendas, posicionamento, oportunidades, marketing, inclusive nesse próximo domingo, os alunos que estão aí, lembra que nós temos uma mentoria coletiva exclusiva, 10 horas da manhã, horário de Brasília. Tá? E é sobre a massificação de uma oportunidade do ISS. Essa vai ser a temática de domingo. Tá? Então tem uma oportunidade que nós vamos mencionar como massificar esse início de ano, essa oportunidade. Então como que você vai fazer com que essa oportunidade atinja mais de um município no Brasil, para alguns profissionais específicos. Então nós vamos falar sobre isso nesse encontro de domingo, tá? Beleza? Então olhando, só peço licença para os alunos que eu vou abrir o material aqui para apresentar, tá? Só para quem ainda não conhece a nossa plataforma. Nós temos hoje 95 aulas completas, gravadas e disponíveis, com 4 módulos. Módulo Direito Tributário Necessário, como eu mencionei ali para vocês. Processo Tributário Necessário, para atuar e faturar na área tributária. Mais de 40 oportunidades, 48, né? Eu já tinha dito ali já. Onde consta aula explicando cada uma dessas oportunidades e os modelos das petições. Então tem uma aula explicando cada uma dessas oportunidades e os modelos das petições. E além disso, estratégia de vendas para vender as oportunidades tributárias. Então nós falamos aqui, essa aula de hoje inclusive vai para lá também, vai ser colocada lá justamente tratando sobre a temática de vendas, gestão, como alavancar, como fazer, como atuar no Brasil inteiro dentro de uma demanda tributária. Então, como alavancar o negócio. Além disso, olhando esses aspectos, dando sequência aqui, e aí daqui a pouco eu abro para pergunta. Tá? Eu quero mostrar para vocês, para quem ainda não conhece, e os alunos que estão aí também podem falar. Né? Se quiserem falar alguma coisa, daqui a pouco podem falar também. Mas eu vou mostrar para vocês o que os nossos alunos falam sobre o nosso curso. Tá? Porque é importante, né? Quem está me conhecendo pela primeira vez, vendo aqui, vai falar,
Tá, e aí, da onde você tá falando isso pra gente aí? Quem que fala do seu curso ou algo do tipo? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Só deixa eu abrir. Não estava aberto isso. Fala, professor, boa tarde, professor, tá tudo bem? Olha só, passando pra te dar um feedback do curso, tá? Gostei bastante, eu já estava estudando para OAB com o curso do GRAM, e além de ver as oportunidades e colocar em prática, o curso também me ajudou para o estudo da segunda fase da ordem. Surgiu um caso para mim de imóveis arrematados em leilão, a prefeitura estava cobrando os IPTUs em atraso, né? E aí eu já vi também que no curso já foi atualizado com a decisão nova da STJ e se aplica ao meu caso. Então, assim, já estou estudando o curso e trabalhando, já consegui fechar alguns contratos nesse sentido, e com certeza o valor que eu vou receber desse contrato já dá de pagar o curso em vezes 10. Então, tenho só te agradecer a oportunidade, o convite também por ter feito o curso, e recomendo demais, vou recomendar para outras pessoas aqui, e de fato, dá sim de viver do tributário do zero. E estamos falando só de uma oportunidade que tem no curso das 40, né? Eu tô nem na metade do curso ainda e já consegui fechar um valor considerável. Falta terminar o curso ainda para conseguir mais oportunidades e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Tô finalizando o requerimento, já vou protocolar amanhã e assim que eu tiver o resultado eu volto para mostrar qual foi o parecer da prefeitura. Isso o Johan falou esses dias atrás, tá? Então, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho mais, vai trazer o resultado. Acrescentando também, professor, esse curso, para mim, até agora, o que eu tenho visto, é o que eu sempre busquei, né? Inclusive no curso de pós-graduação, eu sempre busquei um curso dessa maneira, que fosse uma explicação clara, né? E bem objetiva, né? Nos pontos que são realmente importantes, que a gente realmente usa no dia a dia, né? É uma prática, assim, é um curso prático e proveitoso, vamos dizer assim. Realmente faz jus ao nome, né? Que dá para viver do tributário com esse curso. Muito obrigada. Então, só deixa eu minimizar. Ih, agora eu abri aqui a tela inteira, calma aí. A minha dificuldade está sendo retirar isso daqui. Ô Diego, depois eu vou aceitar, viu, Diego? Já que você se ofereceu ali naquele... Então, assim, pessoal, compartilhando com vocês um pouquinho do que falam, né? Afinal de contas, vocês podem olhar e falar assim, beleza, mas... né, quem... E aí um posicionamento também de outros mentorados que já faturam, já aprendendo as teses, compreendendo como que funciona, né? Eles trazem notícias aqui, sempre vão atualizando, mandando para nós, né? Os resultados. Então, eu acho que abriu algum áudio aí. Só um minutinho que eu já vou abrir para pergunta com todo mundo, tá? E aí, aqui nós temos alguns também relatos de alguns alunos nossos falando sobre o curso, né? E aí eu vou compartilhar. Eu sei que o Gabriel tá aí, mas Gabriel, eu vou compartilhar seu vídeo, tá? Você me autoriza a compartilhar seu vídeo, Gabriel? Gabriel tá aí ainda? Não sei se ele já saiu. Aquele vídeo que você fez quando viajou, Gabriel. Bom, se ele não tá aí ainda, ele já tinha me autorizado, então... Ei pessoal, boa tarde, me chamo Gabriel, sou aluno e mentorado do Luiz, né, do curso Vivendo do Tributário. Posso dizer assim que esse curso mudou minha vida. Nesses últimos meses foi a melhor escolha que eu tive. Tem impactado diretamente, tanto minha vida financeira, obviamente, também como minha vida pessoal, a liberdade que é viver do tributário, né, que é o propósito do curso, né. Hoje eu sou muito grato a tudo que o curso pôde me ofertar, ao apoio que o Luiz dá, né, ele é muito prestativo, ele sempre responde, ele sempre orienta, ele sempre dá o melhor caminho. Eu consegui já, em termos de números, 5 contratos, né, hoje aí não cheguei nos 10 mil de faturamento mesmo, mas eu tô perto disso, com apenas 2 meses de curso, na verdade, não é nem 3. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Espero que em 2025 os projetos fluam melhor ainda, com o apoio que eu sei que eu tenho no curso, com o apoio que eu tenho do professor, né, e com a perspectiva de crescimento, que é um mercado gigantesco e que é de notório aí conhecimento que tem poucos profissionais. Então tem muita demanda, de fato um oceano azul de oportunidades, se você souber trabalhar na área, se você souber conduzir aí com o apoio que a equipe dá, que o curso dá, a base que tem de conhecimento, enfim, são inúmeras oportunidades que tem lá. Agradeço, Luiz, pelo ensinamento, por tá trilhando junto comigo essa caminhada e tá mudando diretamente a minha condição de vida e da minha família hoje. Posso estar proporcionando coisas para eles, para minha família hoje que eu nunca imaginei que eu ia conseguir. Então, vamos lá, rumo aos 10K do tributário e já chegamos nele. E assim, agradeço demais, Luiz. Podem vir que o curso é excelente e conta comigo. Obrigado, um abraço. Luiz, você é fantástico. Esse é o Gabriel. Ele falou até agorinha aqui, né? Ele estava aqui, não sei se ele já saiu ou não, que ele teve que sair ou não. Mas compartilhando um pouco com vocês, por quê? Eu já vou abrir para pergunta sobre o encontro de hoje. Mas é porque a gente quer deixar a nossa comunidade cada vez mais forte, né? Então hoje a nossa ideia, nós temos além de todo o material, todo o material disponível, ainda nós temos o nosso suporte e ainda tem a comunidade, né? Que é com advogados e contadores do Brasil inteiro, que atuam na área tributária, estão começando a atuar no contencioso, derrubando dívidas fiscais, e que nós sabemos que essa comunidade tem como faturar mais e mais juntos, né? Então, é por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês
sobre isso, tá? Sobre essa informação do curso, sobre essa possibilidade, aqueles que não conhecem ainda o material, que não conhecem o curso, que não nos conhecem, por isso que eu faço esse compartilhamento aqui com vocês dessa informação, tá? E aí eu vou compartilhar com vocês também o link aqui no chat e vou compartilhar um cupom de desconto para quem não é ainda, quem não fez a matrícula ainda e queira fazer a matrícula, nós vamos disponibilizar um cupom de desconto hoje de 15%, né, do preço que está hoje, né? Aí você vai digitar o cupom de desconto e vai aparecer o preço com o cupom de desconto. Só que esse cupom de desconto ele tem prazo de validade, 24 horas. Tá? Então são 24 horas com esse cupom de desconto só, de duração. E eu vou compartilhar aqui com vocês o link no chat já. E eu vou abrir, enquanto isso, para perguntas. Para perguntas quanto à aula. Quem quiser fazer alguma pergunta também quanto ao curso, quanto ao curso e à mentoria coletiva também, Vivendo Tributário, vai ficar à vontade. E alguns alunos também, que se algum aluno quiser fazer a pergunta, também fique à vontade. Se quiser fazer alguma consideração também. Eu só preciso interromper a gravação, só um minuto.